Olá. Meu convidado de hoje no Conversas com o Meio é um cientista político mineiro da nova geração, Felipe Nunes. O Felipe é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e também diretor da Quest. A Quest é um desses muitos grupos, desses muitos centros que estão nascendo, empresas que são dedicadas a fazer pesquisa política. Tem pesquisa de opinião, fazem também muita pesquisa nas redes sociais para aferir como é que os personagens políticos alcançam mais ou menos determinados públicos. E nesse sentido, ele termina tendo um perfil muito particularmente interessante, porque parte do trabalho dele é um trabalho prático, observando como que as pessoas se comportam, observando quais são as opiniões que elas vocalizam, como que isso reflete na maneira como elas consomem o que está na internet. Como que isso se reflete na maneira como elas votam. Quer dizer, se a gente, por exemplo, estivesse falando sobre partidos políticos ideais brasileiros, não as siglas que a gente tem, mas, de fato, quais são os grupos, né? Os clusters de opiniões específicas nos quais os brasileiros estão distribuídos. Que partidos seriam esses? Esse é um dos temas da minha conversa com o Felipe. Outro tema, e isso é algo que está me angustiando muito, imagino que muitos de vocês também. Quando há pesquisas de opinião que dizem que Bolsonaro tem por volta de 40% de ótimo e bom, tem pesquisas de opinião que dizem que ele tem por volta de 20%, o que isso quer dizer? Qual é, de fato, a popularidade do presidente da República em meio ao caos dessa pandemia? Quais são as possibilidades de impeachment? Esses são apenas alguns dos muitos assuntos que incluem fake news e qual é o real impacto de fake news na sociedade durante eleições, sobre os quais a gente conversou. Eu gostei muito da conversa, espero que vocês também gostem. Com vocês, Felipe Nunes. Felipe Nunes, muito obrigado por ter aceito a conversa. Prazer todo meu, Pedro. Prazer estar aqui com você. Felipe, eu queria começar com uma provocação que é um dos temas que mais me afligem no momento. Tá bom que a gente está aí na semana 2 do modelo Jairzinho, Paz e Amor, mas o tema impeachment não foi embora ainda da discussão, do debate político. E uma das questões chaves historicamente para impeachment, pelo menos da Nova República para cá, que é a história recente que a gente tem, perdão, é a questão da popularidade. O processo de impeachment da ex-presidente Dilma começou quando ela estava com 9% de ótimo e bom nas pesquisas. Do presidente Collor foi quando ele estava com 11%. Quer dizer, enquanto Jair Bolsonaro não cruzar aquela linha ali de 15%, não tem cara de que a Câmara dos Deputados vai se mexer. E tudo bem, parece bastante razoável. Afinal de contas, é uma questão de popularidade. Você não vai derrubar um presidente que tem, mesmo que por um processo democrático, você não vai derrubar um presidente que é bem avaliado por 1/4, 1/3 dos eleitores brasileiros. No entanto, as pesquisas vão para todo lado. Eu sei que a gente tem uma dificuldade de não poder fazer nesse momento pesquisa pessoal, né? Todas as pesquisas são ou via internet ou via telefone nesse momento. Agora, dependendo da pesquisa, você vai de 39%, 40% de ótimo bom até, se eu não me engano, o número da última pesquisa Quest que você organizou deu 21% de ótimo e bom. Estou citando de cabeça. Exatamente, 21%. A gente está navegando às cegas, né? O que está acontecendo? O problema é só a metodologia? Ou você acha que tem algo mais complexo aí? Pedro, para responder essa pergunta, eu queria dividir aí dois temas. Primeiro sobre o impeachment, né? A ciência política tem acho que algum conhecimento já consolidado em torno da ideia do impeachment em sistemas presidenciais. Então, na minha avaliação, não é só
popularidade, né? Você tem construção de coalizão no Congresso, que é algo muito importante. Você tem capacidade de mobilização das pessoas nas ruas, que é algo também relevante, e você tem o pilar da popularidade. Então, tanto Dilma como Collor acabaram juntando esses três elementos, e essa combinação explosiva acaba gerando impeachment, né? O Bolsonaro consegue se sustentar nas ruas, não é à toa que ele participa de maneira tão evidente, tão forte das manifestações que acontecem aos domingos em Brasília ou em outros lugares do Brasil. Isso para ele é muito importante, né, do ponto de vista da narrativa, da sustentação do seu mandato. Essa aproximação com o Centrão fez com que ele conseguisse costurar minimamente algum apoio legislativo, o que também é importante nessa contabilidade, e, para a gente chegar na sua pergunta mais objetivamente, a popularidade dele se mantém acima dos 20%, o que é o dobro daquilo que os modelos estatísticos mostram que é necessário para alguém, pelo menos, começar um processo de impeachment. E aí a gente vai, então, para o enlace em relação às pesquisas de opinião. E esse tema, Pedro, é um tema que aflige a você e eu acho que a milhões de brasileiros e, na verdade, toca a discussão sobre política no mundo inteiro, né? O Brasil, na minha avaliação, faz pouca pesquisa, né? A gente acabou saindo um pouco desse cartel Ibope e Datafolha. Hoje já há outros institutos publicando pesquisa nacionalmente, o que é muito importante na minha avaliação, mas ainda a gente tem um número baixo de pesquisas sendo feitas o tempo todo. E por que eu digo isso, Pedro? E por que isso é importante, dado que você me perguntou? Porque se a gente não tiver um volume grande de informação, né, de pesquisas de intenção de voto ou de avaliação de governo, é difícil a gente ponderar o que seria a média, né, dessas amostras que são feitas no Brasil inteiro. Porque, como você sabe, Pedro, amostras são sujeitas a erros, né? Sem poder entrevistar milhões de brasileiros, que é o que nós gostaríamos, entrevistar todo mundo, a gente tem que fazer amostras que são sujeitas a incertezas. E é por isso que é muito importante que os institutos cada vez mais sejam mais transparentes e mais cautelosos em relação à maneira como reportam os seus resultados. Pesquisa de opinião é uma combinação, Pedro, de questionário, amostragem e coleta. São 3 elementos. Esses 3 elementos causam incertezas. A ordem das questões em que você faz a pergunta tem efeito sobre a maneira como as pessoas vão responder. Uma coisa é você começar o questionário dizendo assim, top, né, como a gente chama no mundo das pesquisas, de top of mind. E aí você só diz assim, ó, como é que você avalia o governo? Pum, a primeira coisa que vem na cabeça o cara diz lá, ótimo, bom, regular, péssimo. Outra coisa é dizer, vamos pensar um pouco sobre a realidade brasileira. Olha, tem o auxílio emergencial, tem a fala do presidente, tem o comportamento de não sei quem. Pronto, depois disso, como é que você avalia o governo? Essa é uma outra maneira, né? Então, isso é um componente que os institutos que você tem que levar em consideração quando está analisando um resultado de pesquisa. O segundo componente é a amostragem, né? Tem gente que faz, né? O mais comum é fazer amostras por cota no Brasil, para pesquisas como essa de avaliação de governo, e as cotas são representativas por sexo, idade, escolaridade e renda. Alguns institutos, como nós na Quest, também adotamos cotas por como é que você votou no segundo turno, como é que você votou... mentira. Se você tem, se você recebe Bolsa Família, se você tem acesso à internet, são outras variáveis necessárias para a gente fazer depois o que eu vou falar, que é ponderação. E por último, que é a coleta, como você disse, ninguém tem feito, a não ser o Ibope naquela pesquisa sobre o Covid, ninguém tem feito pesquisa face a face domiciliar. Está todo mundo fazendo telefone ou digital. E isso, Pedro, traz outras consequências. Termino a minha fala te contando isso, né? No Brasil, a maioria dos institutos foi treinado para fazer bons desenhos de amostra, ou seja, para ir a campo, coletar o dado exatamente como está desenhado nas amostras. O que a pandemia trouxe de desafio é que, além de ter foco no desenho da pesquisa, no desenho amostral, os institutos também estão tendo que desenvolver desenhos, modelos de ponderação das suas amostras, por motivo simples. Embora as últimas pesquisas mostrem que 2% da população apenas não tem acesso a telefone, ou 25% não tem acesso à internet, qualquer amostra feita por telefone ou por meio digital
tem que ser ponderada depois que o banco é coletado. E o motivo disso é simples, Pedro. A taxa de não resposta é mais alta em pesquisa telefônica e digital. A qualidade da lista telefônica é um problema no Brasil, não se tem uma lista realmente exaustiva e correta de todos os domicílios, de todas as pessoas e domicílios no Brasil. Nem todo mundo tem a mesma chance de responder pesquisa telefônica. Você mesmo deve ser, às vezes, receber aí ligações que você desliga, né, porque você vê um número que você não conhece, e nem todo mundo tem a mesma chance de responder uma pesquisa por telefone digital. Ou seja, Pedro, o desafio durante a pandemia é ainda maior para os institutos. A gente tem se preocupado muito com isso, porque não basta fazer a coleta, por qualquer meio que seja. É preciso também construir modelos de ponderação que vão corrigir os erros que essa amostra traz. Tudo bem. Eu compreendo os dilemas. O que a gente faz quando as pesquisas vão de ótimo bom de 40 a 20? Bom, a solução para isso, Pedro, como eu disse, primeiro fazer mais pesquisa. A gente tem que fazer mais vezes, mais institutos, testar essas metodologias. Segundo, entender o que está sendo, né, o porquê que cada instituto está dando um resultado diferente, né? É difícil falar sobre o trabalho dos outros, vou então comentar o nosso, né? A gente tem estimado, desde a saída do Sérgio Moro, uma avaliação ótima e boa, né? Uma avaliação que a gente chama de positiva, em torno ali dos 20%, né? 20, 21, 22, 23, está sempre nessa casa. Por que a gente tem observado isso, Pedro? Tem uma certa consistência em todo o questionário, tá? Se você olhar o número de pessoas que estão preocupadas com o futuro do Brasil, se você olhar o número de pessoas que estão insatisfeitas com a maneira como o governo vem lidando com a Covid, se você olhar a avaliação das personalidades públicas desse governo, você vai ver que você no máximo tira 25%, né, nessas questões que avaliam aí desempenhos de outras naturezas. De modo que essa avaliação do governo é um índice que resume tudo isso. Por que eu acho que, por exemplo, o Datafolha está dando um número maior do que esse que a gente tem apurado? Né, tem alguns estudos aí, inclusive publicados, né, mostrando que o Datafolha tem feito uma amostra que não lida com alguns subgrupos da sociedade que estão mais insatisfeitos. A classe média tem muito mais dificuldade de atender o telefone just por um simples fato de que as pessoas não atendem o telefone, né? É mais difícil falar com essa turma. Outro grupo que está mais difícil conversar durante a pandemia são as mulheres, que, como você sabe, a nossa sociedade tem uma estrutura, né, em que a mulher acaba assumindo muitos papéis, além do trabalho também em casa, e elas estão sobrecarregadas na pandemia, porque fica tudo nas costas delas. Essas questões, Pedro, precisam ser ponderadas, né? E pelos relatórios que o Datafolha tem mostrado, né, nos parece, e aí de novo numa avaliação distante, né, não dá para saber de fato por que eles estão fazendo isso, ou qual que seria a justificativa, mas eles não têm ponderado, eles estão com foco ainda no desenho da amostra, mas com foco menor no desenho de um modelo de ponderação, que na minha avaliação seria o mais correto, Pedro. Já existe literatura internacional falando isso. Os americanos, né, que fazem pesquisa telefônica há muito tempo e fazem pesquisa digital há muito tempo, já nos mostraram que não basta apenas fazer uma amostra com um desenho com cota. Você tem que depois ponderar esse desenho, porque necessariamente essa amostra vem com algum tipo de viés. E aí o exemplo mais claro, Pedro, para terminar essa polêmica, né, é a comparação da pesquisa sobre em quem você votou no segundo turno da eleição de 2018. O Datafolha tem consistentemente trazido resultados que são muito distantes, né, no que deveria ser essa variável. Eles justificam que é normal as pessoas mudarem, né, não se lembrarem, ou mudarem um pouco a opinião que tem em relação a como votaram, que as pessoas gostam de votar em quem ganhou ou em quem elas gostam mais naquele momento,
mas na avaliação que a gente faz, está um pouco mais distante do que deveria esse indicador. Ou seja, para mim, o desafio, e isso talvez nos leve ao próximo tema, Pedro, é que no Brasil de hoje, como nos Estados Unidos de hoje, não basta ter uma amostra ponderada por sexo, idade, escolaridade e renda. O Brasil não explicar política no Brasil não passa simplesmente por sexo, idade, escolaridade e renda. Passa, sobretudo, na minha visão, por ter uma amostra bem ponderada no que diz respeito à atitude política das pessoas, né? E uma das maneiras de mensurar a atitude política é saber em quem elas votaram. Então, ter uma amostra que está bem conduzida e costurada nesse sentido também é importante. Você cita um tema interessante. Eu concordo com você. Eu também tenho essa impressão de que o Brasil está cada vez mais parecido politicamente com os Estados Unidos. Agora, uma das características americanas é uma divisão geográfica muito clara. Você tem estados que são tradicionalmente republicanos, você tem estados que são mais do que estados, né? São regiões, clusters de estados que são claramente republicanos, regiões que são claramente democratas. Grosso modo, as costas são democratas, o interior é republicano. Grosso modo, né? Porque tem o sul ali, que também tem costa, mas enfim. E você tem alguns estados que têm características específicas, ou, sei lá, tipo Pensilvânia, por exemplo, que a indústria é forte e a zona rural é forte. Então, portanto, tem um mix ali. Ou então a Flórida, que tem aquele mix de latinos cubanos, latinos não cubanos, muitos militares, muitos aposentados que vêm de Nova York. Esses estados que têm essas características demográficas mais misturadas, que acabam sendo os estados definidores, que são os estados que balançam para um lado, balançam para o outro, de acordo com cada eleição, de acordo com quem decide sair para votar no dia da eleição, naquela eleição em particular. A impressão que eu tenho é que o Brasil se parece cada vez mais com isso. Você tem um interior baseado no agronegócio, que vai ali do Paraná até o norte, até o sul da região norte, né, o sul do Pará. Que parece muito bolsonarista. Você tem uns núcleos urbanos tradicionais, São Paulo, Rio, etc., que tem um posicionamento meio diferente. Você tem o Nordeste cada vez mais se portando de uma maneira aparentemente unificada e tal. Você percebe que a sua orientação política está muito atrelada à região em que você mora no país e, portanto, ao que move a economia naquela região? Ou você acha que isso não... Pedro, a sua comparação para mim é perfeita. Eu tenho dito por aí que a gente sim tem se aproximado cada vez mais, concordo mesmo com essa ideia dos Estados Unidos, da política americana, norte-americana. E aí tem dois elementos que eu adoro citar. O primeiro deles nós temos sim no Brasil 2 swing states, assim como os americanos têm swing states, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Se você olhar a composição das eleições presidenciais, você verá que ganhar o Rio e ganhar Minas é fundamental na lógica presidencial. Então nós temos 2 swing states. E também temos os core states. Depois de tantas eleições em que o PT, 2002, 2006, 2010, 2014, o PT se consolidou como um partido importante no Nordeste brasileiro, enquanto o anti-PT, que anteriormente era o PSDB e hoje é o Bolsonaro, se consolidou aí nessa região do agronegócio e no sul do Brasil. Então, sociologicamente, acho que dá para explicar assim, a política brasileira usando esses termos norte-americanos. E para ir além, se a gente desagrega os estados e olha para sub-regiões, é muito evidente. E aí eu vou citar, não por bairrismo, mas por achar que é o estado em que isso está demonstrado da maneira mais clara. Minas Gerais é um recorte muito interessante dessa geografia política, em que o Sul votou em grande medida em Bolsonaro e o Norte votou em grande medida em Haddad no segundo turno da eleição do ano passado. Então, acho que esses elementos são fundamentais hoje em dia para entender a política brasileira. E sim,
na minha visão, a maneira como a economia se desenvolve nesses lugares está associado à maneira como as pessoas se comportam em relação ao governo. No caso do PT, no Nordeste, nesse norte de Minas e Nordeste, é bom lembrar que tanto o Fernando Henrique como o Lula, governos, né, de 8 anos, conseguiram construir aí uma identidade no Nordeste importante. E por que isso? Você vai se lembrar, Pedro, que o PFL era enorme no Nordeste, né, do Fernando Henrique. Depois o PT ficou enorme, porque são lugares, né, são regiões do país que dependem muito de recursos do governo federal para que o desenvolvimento aconteça. Nesse federalismo que a gente tem, nessa costura federalista, o Nordeste é uma região que ainda depende muito desses recursos centrais. Ou seja, ter uma boa relação com o governo central é bom e as pessoas acabam, né, num raciocínio obviamente pragmático, beneficiando, gostando, se associando a governos centrais que dão a eles recursos importantes. A diferença é que, como o PT ficou muito tempo no governo e com isso transferiu muitos recursos lá para o Nordeste, além do componente econômico e pragmático, também se constituiu um componente identitário, né, de votar no 13, de ter ali uma afinidade com essa figura política, né, do ex-presidente Lula e tal. No caso do Sul e Sudeste, é a mesma coisa, né? Você tem ali São Paulo muito independente do governo central, essa coisa do agronegócio, que também, você está bem ou está mal, depende muito mais do mercado internacional, de como está o preço das commodities, não tem nada a ver com essa regulação nacional. As pessoas têm uma vinculação completamente diferente, né? Então, acho que se a gente olha para essa variável política aí do ponto de vista sociológico e econômico, acho que dá para entender o Brasil de hoje sem dúvida nenhuma. Então, Felipe, deixa eu aproveitar essa metáfora. Você estuda muito como que os grupos são politizados, né? Como que o nível de não de politização fica parecendo que eu estou falando da quantidade de informação política, de formação política que as pessoas têm, mas das tendências políticas que as pessoas têm. Se nós fôssemos, ignorando as siglas, se nós fôssemos dizer quais são os grandes partidos políticos brasileiros, ou seja, quais são os grupos de interesse que representam determinados conjuntos de opinião, quantos partidos no sentido figurado nós temos e quais são as características deles? Quais são esses grupos políticos brasileiros? Pedro, minha pergunta fez sentido? Não, fez. É porque para chegar num denominador, vai depender do critério que você vai utilizar, né? Você pode, por exemplo, traduzir o Brasil em os lulistas, os bolsonaristas e os que não são nem lulistas nem bolsonaristas. É uma forma simplória, né, de traduzir o Brasil, mas muito determinante. Determinante por quê? Se você pergunta em survey, né, como a gente tem feito, qual é o sentimento que você tem em relação ao Lula, qual é o sentimento que você tem em relação ao Bolsonaro, você consegue, Pedro, classificar aí 50% do Brasil, tá? Os outros 50% são nada, não são nem bolsonaristas nem lulistas, mas 50% você consegue identificar como associado a esses grupos, essas figuras políticas, né? Essa é uma forma de organizar o Brasil, pelo sentimento em relação às lideranças. A outra forma tem a ver justamente com esse componente de necessidade de governo ou não, né? Então, as pessoas mais pobres são aquelas que dependem mais do governo e, por isso, tendem a gostar mais de governos que fazem para elas alguma coisa. Aqueles que são independentes financeiramente, e aí nós estamos falando da turma que está justamente em São Paulo e nesse agronegócio, ou seja, independentemente como o governo central vai, a vida delas pouco é influenciada, né, por isso. E você tem a turma do que eu chamaria dos grandes, das grandes cidades, né, que são cosmopolitas, que têm acesso a muita informação e que, na verdade, formam a sua opinião muito nessa dinâmica de rede, né, de como é que o seu vizinho, como é que o seu amigo, como é que você está vendo a dinâmica dessa grande cidade, né? Então, é difícil para mim chegar numa única conclusão de como é que os grupos se organizam, mas eu diria que há esses 6 ou 5 grandes grupos que dividem-se entre economia e variáveis políticas, né? E eles, se você quiser usar em survey,
para entender, né, a opinião dessas pessoas, é muito claro como é que economicamente e socialmente elas se distanciam no que diz respeito a valores, atitudes, a posicionamentos, né, a humor em relação ao Brasil. São grupos de fato que são bem diferentes. Em 2018, Pedro, só para citar um caso, a gente fez um estudo bem interessante. A gente, né, pegamos 27 temas polêmicos no Brasil e pedimos às pessoas para se posicionarem, né? Isso foi um pouco antes da eleição, ali em julho de 2018, e era muito evidente como os valores, os costumes, os valores, os posicionamentos em relação a temas na sociedade dividiam muito o eleitorado que naquele momento tendia ao bolsonarismo e tendia ao lulismo, né? O Lula ainda era candidato, então valia a pena olhar a diferença, ou seja, não tratava-se apenas de uma divisão política, mas também uma divisão que tinha reflexos nos valores sociais, nos costumes, naquilo que interessava as pessoas na forma de se comportar, né, de ver o mundo socialmente. Uma pergunta que sempre me chamou a atenção no caso do bolsonarismo é se você pergunta para alguém se você acha que você só não é melhor porque o sistema não deixou, você consegue com muita clareza identificar quem são os bolsonaristas. Eles têm uma frustração pessoal, sociológica, que é muito interessante, né? No caso do lulismo, é uma militância mesmo, né? Quando você fala sobre o PT, independentemente se é bom ou ruim, você tem uma tendência muito clara de achar bom, de gostar, de falar bem. Então, são grupos que têm aí identidade sociológica, sem dúvida nenhuma. Você citou 6 grupos, é isso que você identifica? 6 grupos. Você conseguiria descrever cada um dos 6 rapidamente? Então, quer dizer, esse lulista é o voto, né, o voto de Lula de muito tempo, né, e que foi beneficiado pelos programas sociais, né, que tem uma identidade progressista, né, que olha para o mundo de maneira progressista. Então, do ponto de vista dos seus valores, né, do que espera da sociedade, em termos de redistribuição, em termos vamos dizer, aceitação em relação às diferenças. Você tem o bolsonarismo, que é um grupo muito conservador, que tem ali, né, essa ideia do armamento, né, que espera, que tem uma ideia de família, né, é um grupo muito focado nas identidades privadas, nas identidades né, do que acontece no seu seio familiar, e que tem, no campo econômico, não muito bem definido. Você tem ali nesse bolsonarismo, você tem um pouco liberal, mas também tem um pouco de conservadorismo nesse componente, né? Um pouco de nacionalismo, um pouco de liberalismo, é um pouco confuso. Esse grupo independente é um grupo ligado ao Brasil de fora, né? É um grupo que tem uma alta escolaridade, que geralmente vê o Brasil como apenas, né, um lugar para se morar, e na verdade essas pessoas estão conectadas com a cultura do mundo, então consomem informação no mundo todo, trabalham, né, estão em grandes cidades, trabalham em organizações mais flexíveis, né, em que o horário não é tão firme, e essas pessoas pensam de uma maneira muito diferente, né, elas têm uma dimensão de comparação do Brasil, da sua vida com o mundo lá fora, que acaba formatando um pouco essa identidade. Você tem o componente de quem vive, né, no grande interior do Brasil, que consome e que vive, né, justamente do bom componente do agronegócio. Esses são conservadores nos valores, e também são conservadores no sentido econômico, ou seja, eles sabem que aquilo que é importante para eles é o que exporta, é o que vai para o mundo, né? Você tem um outro grupo, que é um grupo de gente que não é nada disso, né? E aí esse grupo é difícil, é o que a gente chama de swing voter, né? Ele não é lulista, não é bolsonarista, não está nas grandes cidades, mas também não está nas pequenas, ou seja, é um eleitor que hoje, em torno de 20% do Brasil, ele é mais jovem, né? Muito politizado, mas muito antissistema, né? Acha que não tem nada bom no que tá se vendo aí. Ou seja, são clusters na sociedade muito diferentes,
E, na minha visão, é uma boa maneira da gente passar a olhar para o Brasil. Não tanto, né, existem muita gente que olha para a divisão socioeconômica, demográfica. Eu acho que a gente precisa cada vez mais olhar para o componente atitudinal, comportamental, porque ele, na combinação com as variáveis socioeconômicas e demográficas, explicam, na minha visão, muito dessa atitude, né, que divide o Brasil hoje, que polariza o Brasil em torno dos temas políticos. Felipe, deixa eu te puxar então para a gente falar um pouco sobre redes sociais, é outra área que você estuda. E a gente está... Bem, para começar, a sua impressão é de que a política brasileira, que a praça pública, um ambiente onde os debates públicos acontecem hoje, é determinantemente nas redes sociais? Sim, sim. Acho sim, Pedro. E acho que uma das pessoas que contribuiu mais para isso foi o presidente Bolsonaro, né? Eu gosto de dizer que ele quebrou o cartel dos mediadores do debate quando estabeleceu uma comunicação direta com o seu eleitorado. O Bolsonaro é um fenômeno de comunicação, uma figura política que não solta release para a imprensa, que não dá coletiva de imprensa, que não solta nota. Pelo contrário, ele produz meme, produz trending topics, produz hashtag. Ele vem de um mundo digital, ele é o primeiro presidente digital da nossa história. E para ser isso, ele teve que quebrar com essa mediação. Não é à toa que ele precisa brigar tanto com a imprensa, né? Que ele precisa falar tão mal da imprensa, porque isso alimenta a ideia de que ele quebrou esse cartel, em que alguns mediavam o debate da opinião pública, né? O problema disso, Pedro, é que quando você quebra o cartel, em qualquer situação, né, econômica ou nesse caso de comunicação, você quebra para todo mundo. Então, todo mundo que hoje tem condição de influenciar a opinião, porque tem acesso a muita gente, participa do debate. Ele não está sozinho, né? Esse fenômeno em que a gente vê a Anitta, o Felipe Neto no meio do debate, no meio do Luciano Huck, do Lula, do Ciro Gomes, é um fenômeno que diz muito sobre essa quebra de cartel. Todo mundo, nós estamos aqui, né, conversando num canal super importante, que provavelmente não existiria, não seria né, relevante no debate público se não fosse essa quebra de cartel, né? As pessoas querem consumir informação que não mediada, vamos dizer, pelos grandes grupos de comunicação. As pessoas querem consumir aquilo que elas gostam. E a maneira a maneira como a opinião pública está se formando nesse novo contexto é muito diferente, né? Como é que a gente lia antes? Os formadores de opinião escreviam nos jornais, a gente consumia isso, e você tinha uma cascata social que ia passando informação de cima para baixo. Hoje essa opinião é formada, os formadores de opinião estão no meio do debate público. Eles não estão acima mais, né? Eles estão ali formando opinião no meio das redes, nos diversos nódulos, né, modos dessa rede. E as pessoas têm, até pela maneira como os algoritmos funcionam, consumido cada vez informação do jeito mais, vamos dizer, democrático, né? Cada um consome, tem informação para todo mundo, Pedro. Tem informação para quem gosta do governo, para quem não gosta, para quem quer saber só de política internacional, para quem só quer saber de política local. Tem muito mais informação. E com isso também tem muito mais desinformação, né? Então, esse novo espaço, esse espaço de jogar, né, informação nas redes, para mim hoje determinante da maneira como a opinião pública é formada, sem dúvida nenhuma. Agora, isso representa um desafio para a democracia também, né? O que eu quero dizer com isso? E essa tem sido uma das minhas preocupações maiores no momento. É um espaço no qual você manipular a criação de consensos aparentes é muito fácil, porque é um número muito pequeno de contas que não necessariamente representam seres humanos. Pode ser uma pessoa operando várias contas, pode ser um bot, consegue de forma focada forçar a direção do debate numa sociedade. Isso, em essência, é uma fraude do debate público.
E isso é uma ameaça à sociedade. É a ferramenta dos populismos nesse momento, não só os populismos de direita, apenas, no nosso caso brasileiro, o populista é de direita. Você percebe uma saída? Você acha que é uma fase? Como é que você lê esse processo dessa... Porque quando a gente olha, a impressão que a gente, quando falava sobre a internet na década de 1990, na década de 2000, era de que, pô, vai ser ótimo, entendeu? Todo mundo vai ter acesso, nós vamos debater, nós vamos democratizar o debate público. Aconteceu o contrário, cara. Nada como um dia atrás do outro, né? Não, e é isso, tá mudando, tá tudo mudando muito rápido, né? Nessa era da comunicação digital, eu gosto de brincar e é por isso que o Bolsonaro é tão efetivo nesse sentido. Todo mundo hoje quer produzir stories, né, Pedro? Nós, provavelmente, quando saímos daqui, produziremos um stories, dizendo, olha, hoje eu estava conversando com o Pedro, foi muito legal. Amanhã, isso acabou, cara, isso passou, né? Amanhã tem outros stories. Estou eu aqui fazendo outra coisa, né? Então, nesse mundo em que tudo é muito rápido, a gente também não se preparou para a chegada dessa nova dinâmica. E não tinha talvez como se preparar. Por que eu estou te contando essa história, né, essa historinha aí dos stories? Porque, sim, a democracia vive o seu ano, na minha avaliação, fundamental. O Levitsky começou 2020 dizendo isso, um cientista político que eu respeito muito. Acho que ele acertou em cheio. A gente vinha discutindo democracia numa lógica de participação, numa lógica de voto, numa lógica das pessoas terem o mesmo direito à informação, então quanto mais democratização era importante e tal. E a gente foi pego de surpresa, percebendo que, sim, a tecnologia, ela entrou, né? A tecnologia da informação entrou tanto na nossa vida que a gente pode, sim, ser manipulado por ela. Pedro, e a todo mundo que nos vê, é muito simples, cara, essa manipulação. Esse que é o grande ponto. Não tem nada de complicado, entendeu? Eu vejo as pessoas às vezes comentando, não, esse gabinete do... Cara, não tem nada complicado naquilo, mesmo. É muito simples. Basta entender que o Facebook, o Twitter, o Instagram, eles foram construídos, né, são algoritmos construídos com uma lógica hedonista. Ou seja, para que você fique viciado em entrar naquele negócio todo dia, várias vezes ao dia, a última pesquisa que a gente fez aqui na Quest sobre isso, a gente via que a maioria das pessoas, 70%, 80% de quem consome rede social, entra no seu Facebook, no seu Instagram, pelo menos 5 vezes ao dia, né? Então funciona, o mecanismo dos caras é bom, aqui no Brasil. Como é que eles constroem esse componente, Pedro? Te mostrando o que você gosta, né? Estudando o seu comportamento. Então, tudo que você dá like, tudo que você comenta, tudo que você compartilha, vira informação para essas empresas. Então, elas passam a te mostrar aquilo que você tem mais chance de dar like, de compartilhar e de comentar. Com isso, a gente constrói as grandes bolhas, em que você se informa, né? Se você só se informa por rede social, se você não se informa por jornal, né, seja na televisão, seja por escrito, né, ou por debates entre as pessoas, se você só se informa por aquele mecanismo, você tende a enviesar cada vez mais sua visão de mundo naquilo que você já gostava, já acreditava. Ou seja, ao invés das redes sociais abrirem o mundo para a gente, elas fecham, né, elas transformam aquilo num nicho. E ser informado pelo nicho é mais ou menos voltar à década de 1920, em que não se tinha grandes veículos de comunicação, em que a informação não era globalizada e todo mundo vivia nas suas fazendas e se informava através de fofoca. Você ouviu dizer que o fulano de tal teve tal coisa, que a vaca de não sei o quê? Nós, no fundo, né, nós estamos voltando, né, nessa lógica digital que parece global, a uma dinâmica cada vez mais localizada. Não regional, como era no passado, mas localizada no seu grupo, no seu subgrupo. E isso é muito perigoso. Porque no debate público, o critério mais importante, o pressuposto mais importante, é ser capaz de ouvir o diferente e dar a mão à palmatória quando você está errado nos seus pressupostos, né? E conseguir adaptar, ajustar os seus pressupostos em relação ao que o outro te diz. Isso é que é o mais importante no debate público, é ser capaz de ouvir o outro, até para que a gente possa viver numa sociedade democrática
em paz, né? Sabendo respeitar aí o que cada um pensa, as diferenças. Isso, para mim, está em risco nesse cenário em que a gente vive em redes sociais. Me diz uma coisa, de tudo que você já conseguiu mergulhar e assistir em pesquisas, qual é o tamanho de fake news? Qual é o impacto real que tem? Quão grave o problema é? Qual é a sua análise do sentido geral dessa questão pontual? Pedro, para te responder essa pergunta, eu vou me ater a um estudo que a gente fez em 2018 e que está gerando vários outros estudos. Eu, Nara Pavão, Natália Bueno e Frederico Batista, que somos amigos, todos cientistas políticos da mesma geração, todos estudamos fora do Brasil, fizemos doutorado nos Estados Unidos, e a gente olhando lá para o cenário de 2016, numa conversa um dia informal, falamos, gente, esse negócio de fake news vai chegar no Brasil em 2018. Nós precisamos estudar esse negócio antes de todo mundo e tentar entender como é que esse negócio vai chegar aqui. Então, o que a gente fez, Pedro? A gente montou uma estrutura de pesquisa que começou em maio de 2018 e terminou em novembro de 2018. Olha só o que a gente resolveu fazer. Em maio, a gente ouviu aproximadamente 5 mil pessoas, né, num experimento. O que é um experimento? É um método de pesquisa não observacional, ou seja, ao invés de simplesmente perguntar, você vê fake news ou não vê fake news? Você compartilha ou não? A gente pega essa grande amostra e divide ela em grupos. Tá? A gente dividiu em 3 grupos. O grupo de controle e 2 grupos de tratamento. Qual era o nosso objetivo, Pedro? Nosso objetivo era descobrir a vacina da fake news. Não está todo mundo aí procurando a vacina do Covid, esse negócio todo. A gente também estava lá preocupado com essa outra pandemia, né, fake news, que estava surgindo no mundo e que a gente imaginava que ia chegar no Brasil. Então, quais eram as vacinas que a gente achava que funcionariam? A primeira delas era a vacina da autodefesa. É quando alguém fala assim, o Pedro Doria, coloca essa estante atrás dele, é tudo mentira. Aquilo ali é um backdrop, né? E aí o Pedro diz, gente, eu vim aqui a público dizer para vocês que não. Eu tenho, esses livros são reais, eu posso pegar aqui o livro e tal. Então você solta uma nota ou faz uma declaração pública sobre isso. É a vacina da autodefesa. Se alguém soltar uma fake news contra você, você vai lá e se defende, né? A segunda vacina que a gente queria testar era a vacina da defesa dos jornais, a defesa da checagem profissional, né? A gente via com muito bons olhos as iniciativas que aconteceram no Brasil em 2018, de certa maneira emulando, né, a experiência norte-americana, em que os jornais criaram os chamados fact-checks. São, né, grupos especializados em falar, essa notícia é falsa, essa notícia é verdadeira. Todos os grupos de comunicação no Brasil tiveram isso em 2018. Muito bem. Então, como é que testa essa vacina, Pedro? Você divide essas 5 mil pessoas em 3 grupos. O grupo de controle vê uma fake news, que a gente pegou na internet de maneira aleatória, e você não dá vacina nenhuma nela. É o grupo de controle. O grupo de tratamento 1 vê a fake news e você dá a vacina. Ou seja, mostra para ela a defesa que aquela pessoa que estava sofrendo a fake news fez, né? Isso é mentira. O terceiro você mostra a fake news e dá a vacina do jornal. Olha, segundo um veículo importante como o Globo ou a Folha de São Paulo, etc., essa é uma notícia falsa, eles checaram. O que a gente descobriu, Pedro? Saímos super satisfeitos, cara, super satisfeitos. A gente descobriu que em maio de 2018, a vacina da checagem profissional funciona. A gente conseguia reduzir em até 20%, estou aqui aproximando os números, o percentual de pessoas que acreditaram em fake news e depois deixaram de acreditar quando receberam a vacina. Ou seja, os 4 cientistas políticos otimistas falaram, está resolvido o problema no Brasil, o negócio é criar fact-check, que bom que está todo mundo criando isso, vamos embora. Tudo bem. Quando foi em outubro, uma semana antes da eleição, a gente replicou o mesmo estudo. O que a gente percebeu, Pedro? O efeito da checagem profissional tinha desaparecido. A autodefesa já não funcionava mais e a checagem profissional não funcionava mais.
O que aconteceu, Pedro? O que a gente descobriu com essa pesquisa? Que ao invés das pessoas usarem informação para atualizarem as opiniões e as atitudes que elas já tinham, então, portanto, eu achava que o céu era amarelo. Aí eu vejo uma informação dizendo, não é amarelo, é azul. Então eu estava errado. O que as fake news construíram é uma forma de deixar com que as pessoas vivessem no seu mundo de ilusão. Quem achava que o céu era amarelo, recebia fake news dizendo o céu é amarelo. E elas, então, reproduziam aquele conteúdo. Tá vendo? O céu é amarelo, eu te disse, eu estava certo. O nome disso é viés de confirmação. Ou seja, mais do que atualizar o que você já sabe, né, dizendo, eu estava errado, as fake news surgiram em 2018 na eleição para enviesar ainda mais a opinião que as pessoas tinham. Por que eu estou usando isso para responder sua pergunta, Pedro? 50% da opinião pública em 2018, segundo essa pesquisa, foi afetada por algum tipo de fake news. 50%? 50%. Quem são esses? Os que já tinham uma posição ideológica. Então, quem achava que o Bolsonaro era o melhor candidato, usaram as fake news para sustentar a ideia de que o Bolsonaro era o melhor candidato. Aqueles que achavam que o candidato do PT era o melhor candidato, usaram as fake news para sustentar a ideia de que ele era o melhor candidato. E no meio, então, 25% de um lado, 25% do outro. E os outros 50% foram afetados indiretamente por essa disputa pública entre bolsonaristas e petistas, né? Essa disputa, então, portanto, pode dizer que 50% foi afetado diretamente, os outros 50% foram afetados indiretamente. Ou seja, nós vivemos, em 2018, um ano em que mais importante do que receber informação era receber a informação que te agradava. E com isso, todo mundo, de alguma maneira, foi enviesado de algum jeito, de alguma forma. Né? Uns mais, outros menos, mas eu arriscaria dizer que foi um fenômeno, foi de fato uma pandemia. Foi uma eleição no meio de uma pandemia, não de Covid, mas de notícias falsas. A gente estava comparando o Brasil com os Estados Unidos. A eleição de 2016, você mesmo comentou isso, a eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos aconteceu exatamente a mesma coisa. E culminou com aquele resultado que ninguém previa. Eu cheguei a terminar uma edição do meio naquela madrugada e que eu estava com a vitória da Hillary Clinton pronto. E tive que reescrever tudo às 3 horas da manhã. E eu não fui o único jornalista com esse problema do mundo. Tá? E se você fosse cientista político, não teria sido também o único. Porque vários, inclusive os institutos, um monte de gente errou, né? Não, todo mundo errou. Todo mundo errou. Aliás, as descrições são de que o próprio Trump ficou surpreso. Provavelmente. Com a vitória dele. Agora, aquela foi uma vitória construída da mesma forma. Uma vitória construída... vou explicar de uma maneira um pouco diferente aquilo que você demonstrou através de experiência, que é construindo uma realidade paralela para que... E isso é uma ferramenta política muito poderosa para um populista, né? Porque se você constrói uma realidade paralela e fica metralhando a imprensa e a academia simultaneamente do outro lado, você não precisa explicar nada. Você não precisa se explicar sobre problemas e tudo mais. Na construção daquela realidade paralela, em que o Trump ia trazer os Estados Unidos de volta para a década de 1950, com a Ford bombando em Detroit, aquelas coisas todas, ele se elegeu presidente dos Estados Unidos, roubando os estados industriais que eram tipicamente democratas fazia muito tempo. Agora, se a gente olha, é claro que é apenas o retrato do momento, mas entre o início da pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos esse ano, e o assassinato do George Floyd por aquele policial, alguma coisa
parece ter explodido nos Estados Unidos, que é um choque de realidade. A questão racial ficou extremamente concreta e a incapacidade administrativa do governo Trump perante a pandemia ficou patente. Se você pega todas as pesquisas de opinião, eu sei que pesquisas de opinião nacionais não são definidoras de uma eleição nos Estados Unidos por conta da questão de as eleições serem, na verdade, várias eleições estaduais, mas o Biden está com diferenças de 10 pontos, que para esse estágio de uma eleição nacional nos Estados Unidos, a última vez que aconteceu, acho que foi com Reagan na reeleição dele. É uma coisa muito rara. É claro que o Trump pode ganhar no final, a gente nunca sabe o que vai ser a surpresa de outubro, aquelas coisas todas. Mas o que parece estar acontecendo nos Estados Unidos é a realidade se impondo. Você acha que algo assim pode vir a acontecer no Brasil? Como é que você lê isso? Ou você acha que é apenas algo fugaz, extremado? Vamos lá, Pedro. Eu não acho que vai acontecer, não. Acho que já está acontecendo, né? Todas as pesquisas de opinião que nós temos feito nos municípios do Brasil, a gente tem feito vários municípios, mostram para a gente a mesma realidade. As pessoas definitivamente abandonaram aquele ciclo da antipolítica. Elas continuam rejeitando os partidos políticos. Isso é bom deixar muito claro. Ninguém quer saber de partido, discussão de montar coalizão, ninguém quer saber disso. No entanto, as pessoas voltaram a premiar, a desejar os governantes, os gestores, aqueles que conseguem resolver problema. O que está acontecendo com o Trump nos Estados Unidos, onde tem eleição esse ano, né, também já está acontecendo com os municípios brasileiros. Eu arrisco dizer, né, sem muito medo, pelos índices que a gente tem hoje, que todos os prefeitos que estavam disputando a reeleição e que vinham muito mal por conta da crise econômica, né, Pedro? Afinal de contas, esses prefeitos estão sem capacidade de executar como há pouco tempo atrás, né, de maneira gritante, não tem dinheiro para nada, né? É atraso de pagamento de servidor, é uma confusão, né? Essa crise econômica que vem aí há muito tempo pegou os municípios de jeito. Hoje, esses prefeitos se recuperaram, sobretudo os prefeitos que tiveram uma postura de gestão de crise, né, de solução de problema, de posicionamento, de transparência em relação às atitudes tomadas diante da pandemia. Ou seja, ninguém é fã de pandemia, ninguém é a favor da pandemia, pelo contrário, tem, né, trazido consequências muito tristes para a vida das pessoas, né? Muita gente, a economia sofrendo muito com isso muitos empregos sendo perdidos, tá? Sem contar a vida, né? Que está uma confusão. Mas a pandemia trouxe uma certa consciência da necessidade, da importância da gestão pública, que eu acho admirável, né, e muito impressionante. No caso americano, o Trump foi um dos principais líderes mundiais que negou a pandemia, né? Ele disse, olha, bobagem, depois ele teve que mudar esse posicionamento. É muito parecido com o que o Bolsonaro está sofrendo aqui, com uma diferença, Pedro. Então, primeiro, para dizer, já está acontecendo, né? Eu acho que aqui no Brasil a eleição desse ano, na minha opinião, será, sem dúvida nenhuma, permeada, né, por esse contexto da pandemia. Mas tem uma diferença. O Trump apostou na estratégia de minimizar a pandemia porque os resultados econômicos que ele vinha trazendo para os Estados Unidos eram bons. É por isso que ele estava na frente. O Bolsonaro, ele tinha uma eleição, então era uma estratégia de curto prazo. Falou, eu vou trocar a economia pela pandemia, dizendo, gente, não liga muito para isso não, vamos focar aqui nos resultados econômicos. E o que a gente percebe, Pedro, é que no Brasil a eleição do Bolsonaro é só em 2022. Então, além de ter que dar resposta sobre a pandemia,
e as pesquisas, né, as que a gente tem feito mostram isso muito claro, as pessoas estão insatisfeitas com a maneira como o governo federal está lidando com o problema. Além de lidar com esse problema, ele terá que lidar com as consequências econômicas dessa crise em 2022. Ou seja, o cenário, na minha avaliação, é muito negativo para o presidente. Porque ele apostou numa estratégia parecida com a do Trump, mas ele não tem eleição para disputar. A eleição dele é só lá na frente. É engraçado que essa é uma das poucas estratégias bolsonaristas que eu não consigo entender. Eu consigo entender várias, mas essa me escapa. Porque, para mim, faltou uma leitura de timing, né? Lidar com a pandemia agora, para mim, era mais importante para ele do que a discussão sobre a economia que vai ser discutida em 2022. Ele acabou trocando uma coisa pela outra. Acho que apostaria, já que nós começamos aqui falando dos nossos erros na eleição de 2016, vou aqui correr o risco de errar também, né? Mas acho que isso vai ter um preço caro para o presidente. Então, a gente estamos começando a nos aproximar aqui da marca da 1 hora. Deixa eu te dar uma provocada aí na bola de cristal, deixando a salvaguarda de que tanto os cientistas políticos quanto os jornalistas não têm sido muito felizes com a bola de cristal nos últimos anos. A primeira pergunta que eu faço é, vamos falar mais de política mesmo. Você acha que Jair Bolsonaro termina o mandato? Acho. Você acha que ele termina o mandato? Acho. Tudo bem. Acho baseado em dois elementos. E a gente fez uma aposta lá no DCP, aqui no Departamento de Ciência Política da FMG, no começo de 2019. Tem até uma foto de todos os cientistas políticos, quantos achavam como é que seria o mandato. Aí eu apostei em 4. De novo, a gente é péssimo em bola de cristal, mas vou justificar meu voto, né? O eleitorado que hoje dá sustentação ao Bolsonaro é um eleitorado ideologicamente identificado com ele. É muito difícil que esse eleitorado o abandone. Acho muito difícil mesmo. É um eleitorado muito consistente, né? Como eu disse, atitudinalmente, nos valores, né? Na maneira como eles veem a política. São pessoas que olham para o presidente e se identificam de fato. Então eu acho muito difícil que essa popularidade dele caia, tá? Caia muito mais do que já caiu. Então, esse elemento eu acho que o sustenta. O segundo é que essa costura com o Centrão é uma costura que politicamente dá a ele viabilidade política, né? Ele tem hoje um grupo de parlamentares que comprou a ideia do presidente. Acho muito difícil que essa turma não se baseie aí em lógicas pragmáticas, pensando aí numa lógica de impeachment. E tem um outro ponto que são os militares, né? Que continuam dando sustentação ao governo. Então, militares, apoio popular não é majoritário, mas é de uma boa parcela, né? E esse Centrão, Pedro, eu acho difícil que nesse cenário ele caia. Pode ser que o Queiroz seja deixa eu me salvaguardar, pode ser que o Queiroz seja uma bomba? Pode. Pode ser que não sei, né, que a coisa econômica, o cenário econômico fique tão pior que ele acabe sofrendo com isso, mas sinceramente eu não vejo hoje clima político para impeachment. A pandemia nesse sentido ajudou o presidente, nesse sentido, porque as pessoas sabem, a gente mostra isso na última pesquisa que publicamos, o apoio ao impeachment caiu e a justificativa é que o impeachment prejudicaria ainda mais o país, né? Acho que a sociedade ainda está um pouco vivendo aí as consequências desse impeachment da Dilma, que trouxe, obviamente, um turbilhão de questões para o país e as pessoas estão com um certo medo. Então, eu acho que ele completa. Vamos ver, esse vídeo vai ficar gravado, né? Tá gravado. Eu posso usar, sempre que errei, eu sei. Então, deixa eu te fazer uma segunda pergunta de follow-up, que é a segunda de 3. A terceira vai ser a final. Você acredita
Você descreveu aí um governo que tem o centrão e que tem os militares. Eu compreendo esse governo. Eu olho para a história do Brasil e eu vejo vários governos parecidos com esse. Você acha que um governo desses tem espaço para o olavismo? Esse reacionarismo mais estridente, agitador, que, no entanto, mobiliza redes sociais, né? É, Pedro, eu acho que esse governo tem sim espaço para dar conta de um pedaço desse olavismo. Ele não será, talvez, 100% mais representado no governo, né? Porque o governo está tendo que fazer escolhas, ele está tendo que ir para uma lógica da política, né? Pragmática. Não tem como sobreviver sem fazer política pragmática. Eu acho que é isso que o Bolsonaro escolheu. Ele falou, eu vou por aqui, eu prefiro ir por aqui do que ir só na identidade, na lógica ideológica. Então tem ali um pequeno espaço. Agora, mais do que ter espaço, o motivo pelo qual esse grupo continuará vendo no Bolsonaro uma opção, talvez não a preferida, mas a que eles têm, é porque quando você olha para o cenário político, e política é comparação, para onde é que essa turma vai? Né? Num cenário em que o Bolsonaro é atacado por todo mundo, né, do centro para a esquerda, é onde eles encontram um certo refúgio, no debate público, inclusive. Né? Não tem mais boteco para conversar por conta da pandemia, mas se tivesse, eu arriscaria dizer que os olavistas estariam sentados defendendo mais do que criticando o governo Bolsonaro. Porque na hora que alguém de esquerda, né, o contrapõe, ele vai dizer o quê? Ah, você tem razão. Não. A lógica da política nesse momento é de polarização. É de defender aquilo que você já defendeu. Né? É de manter a atitude que você já tinha. E aí é que eu acho que os olavistas acabam tendo que engolir, vamos dizer assim, mesmo esses movimentos mais pragmáticos do governo. Então eles vão brigar entre eles. Agora, isso não é novidade, né, Pedro? Briga interna dentro de campo político, eu tenho lido nos últimos 3 meses, na esquerda só tem um tema, união ou não, né? É a mesma coisa, lá na direita, lá na esquerda, a briga interna é constante, até porque todo mundo quer protagonismo, né? Mas acho que o Bolsonaro continua tendo, até por ser o presidente, uma vantagem em relação aos outros. De novo, isso aqui é tudo especulação, claro. Pelo amor de Deus, né, nós estamos já numa lógica de olhar para o cenário. Né? Claro, não, é isso mesmo. Mas eu acho que minha última pergunta é um pouco menos bola de cristal. É claro que sempre tem um pouco de componente, mas porque evidentemente quando a gente está discutindo sobre impeachment ou não, tem um imponderável tem alguns imponderáveis, tem algumas variáveis que a gente não controla, que são, a gente não sabe qual vai ser o tamanho da queda da economia, a gente não sabe como é que vai ser o avanço da pandemia, e a gente não tem como determinar qual o comportamento de vários personagens soltos. O que o Acef vai falar, o que o Queiroz vai falar, o que a mulher do Queiroz vai falar, como é que o Bolsonaro vai reagir, ele vai explodir, ele não vai explodir, como é que... Então tem tantas variáveis sobre as quais a gente não pode controlar que é claro que é especulação. Mas tem um ponto que eu acho que é menos especulativo, que se tem uma surpresa que a última eleição trouxe a muitas pessoas, num ambiente em que muita gente se acostumou a olhar para o PSDB e achar que aquilo era direita, nunca foi. Mas achar que aquilo era direita, muita gente se surpreendeu em descobrir que o Brasil não só tinha uma direita, porque o PSDB de fato agora deu uma guinada para uma centro-direita, que é uma centro-direita real, como o Brasil também tem uma extrema-direita. Essa é uma força política que veio para ficar. Ela sempre existiu, Pedro. Sociologicamente falando, ela sempre existiu, né? Se a gente pegar a pesquisa de opinião na década de 90, você vai ter, inclusive, figuras pitorescas, né?
tem o nosso querido Enéas, que tinha ali, queria ocupar um lugar, um monte de gente já ocupou esse espaço. A diferença é que eles encontraram um ator político competitivo no mercado político e que vocaliza sem nenhum constrangimento, as ideias que a extrema-direita traz. Essa é a diferença. Mas isso já está, esse ovo da serpente já estava ali sendo cozinhado, né? De alguma maneira, gestado de alguma forma. E acho que é sim um grupo que veio para ficar, porque ele tem espaço na sociedade, né? Se a gente olha para os surveys de opinião, no que diz respeito às atitudes, o Brasil é um país majoritariamente conservador nos seus valores, né? No que diz respeito aos conceitos de família, a maneira como a gente lida com a questão, temas como aborto, temas como porte de armas, né? Nós temos vários componentes conservadores que são majoritários na sociedade. O que faltava no sistema político era ter uma liderança que conseguisse vocalizar essas preferências. E o Bolsonaro expressou tão bem, né, que ele conseguiu combinar o lavajatismo antipetista, que é o que eu chamo de eleitor pragmático do Bolsonaro, não se identifica com ele, mas viu nele a chance de derrotar o PT, com o eleitorado de fato de direita, né, que pensa como a direita, que acha que a democracia é bobagem, que a ordem é mais importante do que a liberdade e por aí vai, né, que tem valores conservadores. Esse grupo existe, é forte e acho sim que veio para ficar. Agora, ele é um grupo que tem força nacional, Pedro. Ele não tem tanta força local, isso é outro dado importante, né? Nas discussões municipais, essa extrema-direita ela tem mais dificuldade, porque no município você tem que lidar com problemas concretos. Você não tem uma discussão ideológica. O que fazer com o saneamento básico? Eu acho que... Não tem esse papo. O que fazer com as UPAs? Não tem esse ponto. Ou você cuida das pessoas, tem educação para as crianças, ou o poder público age, ou ele não existe, né? E aí, no município é mais difícil esse embate ideológico. No campo nacional ele é forte. E aí eu acho que ele congrega, assim, entre 10% e 15%, né? E acho, sim, que veio para ficar, Pedro. A gente tem alguns estudos, né, na ciência política que dizem que um país como o Brasil, o ideal era a gente ter um partido de extrema esquerda e um partido de extrema direita. Um partido de centro-esquerda e um partido de centro-direita. E um partido de centro, né? Nós cuidaríamos bem das matizes ideológicas se tivéssemos aí essas 5 agremiações. Infelizmente, a gente tem muito mais do que isso. Eu acho que é infelizmente porque acaba bagunçando o cenário político. Mas não dá para ignorar que existe extrema esquerda e existe extrema direita. O que me chama a atenção, no entanto, é que os partidos de centro estão tendo que necessariamente se aproximar dos extremos porque eles estão desaparecendo, né? Na era das redes sociais, a moderação desaparece, porque ela não é interessante, ela não chama atenção, ela não provoca, né? Ninguém imita, ninguém lacra sendo de centro. Você não é sendo moderado, você lacra sendo extremista, dando uma resposta provocativa, né, mal-humorada. Então, acho que está aí o nosso grande dilema, como acomodar e entender o tamanho desse extremismo e ponderar, na verdade, o lugar que ele tem no debate nacional. Acho que esse é o nosso... talvez seja ponto aí para um debate futuro entre a gente. Você citou que a extrema-direita teria aí um tamanho de entre 10% e 15%. O tamanho da extrema-esquerda é mais ou menos o mesmo? Menor, maior? A extrema-esquerda, em survey hoje, ela ocupa entre 9% e 12%. Ela é um pouco menor do que a extrema-direita. Um pouco menor. Embora tenha margem de erro. Então, de novo, você tem aí, né, dependendo da pesquisa, isso pode ser muito próximo. Mas parece que a extrema-direita hoje consegue vocalizar tão bem sua posição. É a primeira vez que eles conseguem fazer isso, talvez aí numa história, né, mais recente, que eles têm dito isso de maneira muito mais evidente do que a esquerda. E aí eles, embora pareçam estar equilibrados, tendem um pouco mais para a direita do que para a esquerda. Ótimo. Felipe Nunes,
Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, Pedro. Foi excelente, adorei o papo. Ótimo, Obrigado. foi mútuo.